João capítulo 12, eu quero que você acompanhe comigo a leitura dos versículos 20 e 21. João 12, 20 e 21. Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos, pois estes se dirigiram a Felipe, que era de Betsaida da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Você pode repetir esta frase comigo? Senhor, queremos ver Jesus. Repita mais uma vez comigo, por favor. 1, 2, 3 já. Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Eu quero que você faça uma coisa, aí sentado mesmo, por favor, curve a sua cabeça. Espírito Santo, nós precisamos que o Senhor nos faça entender a Tua palavra, aquilo que está no Teu coração para as nossas vidas. Traz-nos entendimento, clareza, revelação, para que saiamos daqui, Senhor amado, com um entendimento, Senhor, bem claro, as coisas bem esclarecidas com relação àquilo que Tu tens para falar conosco. Fale, abençoa-nos com a Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Queridos, o tema da nossa palavra de hoje é a procura de Jesus. A procura de Jesus. Diga comigo, Jesus está sendo procurado. Amém, queridos? Jesus está sendo procurado. Houve um período em que Jesus esteve aqui na terra, que ele estava sendo procurado por religiosos, por invejosos, por pessoas cheias de maldade no coração, que queriam tirar-lhe a vida dele, queriam tirar a vida dele. Jesus, é muito interessante que a Bíblia diz que ele na verdade não mataram Jesus. Jesus se entregou, amém? Ele se entregou, ele disse: olha, a minha vida ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu a dou espontaneamente, porque eu recebi essa autoridade de meu Pai, para depois eu reavê-la. Então, houve um período em que as pessoas estavam procurando Jesus, porque ele era uma ameaça para elas. Ele morreu, ressuscitou, subiu aos céus, e hoje as pessoas continuam procurando Jesus, só que é com um propósito diferente. E é a respeito disso que eu quero falar com você, porque existem como se fosse dois tipos ou dois grupos de pessoas que estão procurando Jesus. Existem aqueles que sabem quem estão procurando, mas existem aqueles que estão procurando, mas na verdade ainda não sabem quem estão procurando, mas estão procurando da mesma forma. E eu quero que você caminhe em cima disso, para você entender um pouco daquilo que eu quero lhe falar. O primeiro grupo de pessoas, eu quero aqui que seja representado por aqueles 3 sábios. Outra versão diz 3 reis, outra diz os 3 magos. Mas eu quero começar falando, usando como base a história desses 3 sábios aqui. Porque o texto bíblico, eu vou já entrar sobre o texto bíblico falando com você, e a tradição ela dá nome para eles, né? A tradição ela deu nome, o nome de o Gaspar, o Baltazar e o Melchior. Então, eles, mas na verdade esses 3 sábios, se tratava de um grupo de 3, aqui no caso sacerdotes babilônicos gentios, que eles estavam, ou eles na verdade eles eram conhecidos entre os povos medos e persas como mestres, cientistas e ao mesmo tempo como astrônomos. E eles, eu acredito que não somente pela ciência, mas também pelo próprio ensino, pelas próprias escrituras. E a Bíblia diz que eles saem do Oriente à procura de Jesus. E o que é interessante aqui é que eles saem à procura de Jesus, mas eles sabem quem eles estão procurando. Eles sabem atrás de quem eles estão indo. Eles saem com esse entendimento. Eles vão à procura de Jesus com esse entendimento. E quando eles chegam em Jerusalém,
O texto bíblico de Mateus capítulo 2, versículos 1 e 2, olha o que está escrito, Mateus 2, 1 e 2. Após o nascimento de Jesus em Belém da Judéia, dias do rei Herodes, eis que alguns sábios vindo do Oriente chegaram a Belém e indagavam: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Pois do Oriente vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. E viemos para adorá-lo. Então, queridos, o texto nos deixa claro que eles sabiam quem era Jesus, eles sabiam o tempo do seu nascimento aproximadamente, sabiam aonde ele iria nascer, e eles estão saindo de sua terra em busca desse Jesus. Em busca desse Jesus que os próprios astros estão confirmando, e que o próprio Deus, você vai perceber que o próprio Deus está trabalhando, porque o mais interessado em que Jesus seja revelado ao mundo é o próprio Deus. Por quê? Porque foi Deus quem manifestou Jesus Cristo ao mundo como o Salvador. Então ele é o mais interessado em que o mundo conheça de fato Jesus Cristo. E eles chegam em Belém com esta interrogação: aonde está? Porque eles não sabiam o lugar exato, mas eles tinham um norte, eles tinham uma direção. E embora que eles não soubessem o lugar exato, mas eles sabiam quem eles estavam procurando. Eles estavam procurando o recém-nascido, o rei dos judeus. Eles estavam procurando Jesus Cristo. Queridos, eu estava refletindo sobre isso. Eu estava pensando em uma coisa e disse: meu Deus, que todos nós que já ouvimos falar de Jesus, que já conhecemos Jesus, que nós possamos estar sensíveis a essas pessoas que estão chegando até nós perguntando: aonde está Jesus? Você conhece Jesus? Aonde Jesus está? Aonde Jesus nasceu? Porque eu quero também adorá-lo, porque eu quero também servi-lo. Então eu estava hoje dizendo: Senhor, tenha misericórdia que nós sejamos aquelas pessoas que vão, como diz o pastor Giovanni, que serão pessoas que não vão estar apontando. O pastor Giovanni diz: não aponte, crie ponte. Porque às vezes quem aponta está dificultando às vezes o acesso, mas quem cria ponte está facilitando para que a pessoa chegue ao seu destino. Então eu estava dizendo: Senhor, tenha misericórdia que nós sejamos como aqueles que conhecem Jesus e que vão de fato apontar para essas pessoas, ou que vão ensinar a respeito de Jesus para essas pessoas, como fez Felipe. Porque pare para você pensar, a Bíblia nos conta em Atos capítulo 8 a história de um eunuco, de um homem que está vindo da Etiópia para adorar em Jerusalém, gente. Aquele homem tem as escrituras em suas mãos. Aquele homem está voltando depois do período de adoração, depois de Pentecostes. Ele está voltando para a sua terra, mas com um monte de interrogações na cabeça. Ele está lendo as escrituras. Ele sabe que existe um mistério ali. Ele sabe que as escrituras estão falando a respeito de alguém especial. E o que ele está lendo é o livro do profeta Isaías, que fala a respeito do servo sofredor, a respeito do Messias enviado por Deus. E ele está lendo e ele está com aquelas interrogações, voltando para a sua terra. E Deus, sabendo daquilo, Deus pega Filipe e o desperta, porque ele está deitado. Ele diz: te levanta e vai pelo caminho tal. Filipe se levanta sem saber a princípio para que é, por que é. Mas você sabe qual era a pressa de Deus? Olha aqui para mim. Você sabe qual era a pressa de Deus? É porque tinha um homem que precisava ser salvo. Tinha um homem, olha aqui para mim. Um homem que precisava ser salvo.
E Deus chega com Felipe e diz: te levanta e vai depressa pelo caminho tal. O Felipe não sabe por que é, nem para que é, mas em obediência ele se levanta e segue pelo caminho. E ele vai andando, acompanha a carruagem. Quando ele já acompanha, o Senhor diz: aproxima-te dessa carruagem. Ele se aproxima, vai acompanhando, e ele começa a inclinar os ouvidos. E ele ouve que o homem está lendo o livro do profeta Isaías. E ele já entendeu tudo. Espírito Santo, anjo do Senhor, obrigado, eu já entendi tudo. Você entende que você está lendo? Como eu vou entender se não tem ninguém que me explique? Sobe aqui, vem cá comigo. E olha o que a Bíblia diz. Atos capítulo 8, versículos 34 e 35, olha o que está escrito, Atos 8, 34 e 35. Então o eunuco disse a Felipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta, fala de si mesmo ou de algum outro? Então Felipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe Jesus. Anunciou-lhe Jesus. Pessoas que estão procurando por Jesus, conscientes, mas não sabem às vezes onde encontrá-lo, como encontrá-lo. Às vezes tem Bíblia em casa, estão indo para Jerusalém para adorar, sabem muita coisa, mas não conhecem Jesus. Não conhecem Jesus. E muitos estão chegando em Jerusalém perguntando: aonde está? Aonde está o recém-nascido? Aonde está Jesus? Eu vim para adorá-lo, eu quero também adorá-lo. Então Jesus, o Espírito Santo está precisando de homens e mulheres assim como eu e você, para que nós tenhamos a disponibilidade de dizer: vem cá, eu quero te dizer quem é Jesus, eu quero te anunciar Jesus, porque o Jesus que eu tenho para te anunciar foi o Jesus que eu encontrei, foi o Jesus que alcançou e transformou a minha vida. Amém, queridos? É isso que eu olho aqui para a história desse homem, é isso que eu vejo aqui. É alguém que sabe o que está procurando, mas não sabe aonde encontrar. É alguém que sabe que precisa de Jesus, mas não sabe como o alcançar. Então há necessidade de que os Felipes desta geração se levantem em obediência ao Senhor e possam ir ao encontro daqueles que estão na dúvida. Como diz Judas: compadecei-vos dos que estão na dúvida, salvai-os arrebatando-os do fogo. É desse jeito que ele fala: compadecei-vos dos que estão na dúvida, arrebatai-os, salvando-os do fogo. Então, quantas pessoas? Os 3 sábios encontraram resposta. O eunuco encontrou resposta, mas ele só conseguiu encontrar resposta porque o Espírito Santo encontrou um Felipe com os ouvidos prontos para ouvir e com o coração disposto a obedecer. Foi por isso que ele conseguiu encontrar Jesus. E eu não quero entrar em detalhes aqui, mas eu quero lançar um santo desafio para você. Procure descobrir o que foi que aconteceu com a história daquele eunuco, depois daquele encontro que ele teve com Felipe. Procure pela história descobrir o que foi que aconteceu. Não vou lhe falar. Estou jogando um sal na sua língua aí. Não vou lhe falar. Mas você vai ver o resultado do que é alcançar uma pessoa para Cristo. Uma pessoa que foi alcançada, Deus se encarregou do resto.
alguém que cooperou com Deus, Deus se encarregou de dar sequência numa obra maravilhosa. Então, queridos, as pessoas, o texto que eu li, aqui nós vemos os gregos chegando com Filipe dizendo: nós queremos ver Jesus. Nós queremos ver Jesus. Agora pare para você pensar. Lucas capítulo 19, a partir do versículo 1, nos fala da história de Zaqueu. O que o texto nos diz? Que existia em Jericó um homem chamado Zaqueu, de pequena estatura, cobrador de impostos, publicano. E diz a Bíblia que ele queria ver quem era Jesus. Era só isso. Se você chegasse, Zaqueu, o que você quer? Não, eu quero apenas ver quem é Jesus. Já me falaram tanto sobre ele, já ouvi tanta coisa a respeito dele, eu quero vê-lo agora. E ele sabe por onde Jesus vai passar, e ele sobe um sicômoro, fica lá em cima só para assistir. Ele só quer ver, ele não quer a atenção de Jesus, ele não quer falar com Jesus, não quer um autógrafo de Jesus, ele só quer, por favor, ele só quer. Agora olha aqui para mim. O homem vê o exterior, porém o Senhor conhece o coração do Zaqueu. O Zaqueu só queria ver. Jesus disse: você precisa que eu entre na tua casa. Pessoas estão procurando por Jesus. Pessoas estão procurando por Jesus. E olha aqui para mim. Se fosse depender dos religiosos da época, você sabe quantas vezes Jesus tinha entrado na casa de Zaqueu? Nenhuma. Ele entra na casa de um homem pecador. Em outras palavras, por que ele não vai para a minha? Por que ele vai para a casa de um pecador? Por que ele não vai para a minha casa? Então, se dependesse dos religiosos, Jesus nunca teria entrado na casa de Zaqueu, Jesus nunca teria transformado a vida daquele homem, Jesus nunca teria salvo aquele homem. Ele nunca teria feito aquilo. Mas Zaqueu é mais uma história, naqueles números que mostram de pessoas que já ouviram falar a respeito de Jesus, que já estudaram alguma coisa a respeito de Jesus, que conhecem um pouco de Jesus, mas querem aproximar mais um pouquinho. Eu quero ver quem é Jesus. Na verdade, essas pessoas, elas querem conhecer Jesus, porque a Bíblia nos diz que a fama de Jesus, ela corria por tudo quanto era lugar, e elas estão querendo ver quem é Jesus. Elas têm um conhecimento, elas têm um entendimento, elas estão querendo se aproximar porque elas querem ver. Elas querem ver quem é Jesus, elas querem ter um encontro com Jesus. Queridos, o segundo grupo de pessoas, o primeiro grupo é representado aqui pelos sábios, aqueles que estudaram, aqueles que sabem, já ouviram muita coisa a respeito de Jesus, conhecem, estudaram sobre Jesus, agora eles querem encontrar com Jesus. Mas tem um segundo grupo de pessoas aqui, que é representado por aqueles que inconscientemente também estão procurando por Jesus. Você sabe aquelas pessoas que parecem que não querem saber de nada. Tanto faz você estar vivendo com Jesus, sua vida religiosa, sua vida cristã, como queira chamar. Eles tipo assim, demonstram: não estou nem aí, vive a tua vida para lá, deixa que eu viva a minha vida. E aparentemente parece um cético, parece um incrédulo, parece tudo que seja contrário à fé. Mas na verdade você vai observar que existem muitas e muitas pessoas que elas estão procurando Jesus e nem elas mesmas sabem disso. E às vezes nós somos enganados, às vezes pela própria aparência, pelas palavras e pelas atitudes das pessoas, que a gente imagina: não, fulano não precisa de Deus, o fulano não quer saber de Deus, olha da forma como ele age, olha da forma como reage, olha da forma como me trata. E queridos, eu não sei, quem já teve a oportunidade de ler um livro antigo chamado O Fator Melquisedeque? Quem chegou a ler esse livro? Ninguém leu não, só eu. Ok. Mas não, ele é mais velho que eu. Brincadeira, gente. Mas ele não é tão antigo não, tá? Preste atenção.
Por que eu estou trazendo à luz esse livro aqui? Preste sua atenção em algumas coisas que eu quero lhe falar aqui. Muito interessante. Esse livro, o Fator Melquisedeque, ele tem uma história, são muitas histórias, gente. Muitas histórias tremendas, que assim, elas prendem você. Porque qual é o coração? Entenda que uma coisa, qual é o coração desse livro? O coração desse livro, ele nos revela o seguinte: que Deus, de alguma forma, interviu em todas as culturas, para que Deus, através da cultura, pudesse conectar os povos mais primitivos da face da terra, para que eles pudessem, de alguma forma, como disse Paulo, tateando, pudessem encontrar Jesus. É um livro muito tremendo. Se você for ver, ele tem na internet ainda para vender. E eu quero lhe encorajar, se você gosta de livros assim, que fazem você viajar de uma forma muito tremenda, eu quero lhe recomendar esse livro, O Fator Melquisedeque. Preste atenção aqui nessa história que eu vou ler. Atenas, ela passou a sofrer de uma terrível praga. Preste atenção, Atenas passou a sofrer de uma terrível praga. Por quê? Porque Atenas, ou os atenienses, haviam feito um compromisso com os deuses em uma batalha, e depois que eles venceram a batalha, eles não honraram o compromisso. Aí então veio o castigo. Eles já haviam feito sacrifícios de expiação a todos os deuses, mas nada havia mudado. A morte havia se instalado, nada tinha mudado. Então eles chamaram Epimênides, um grande sábio da região Creta. E aquele homem, ele fez um ritual para o Deus desconhecido. Ele fez um ritual para o Deus desconhecido, que na verdade é o nosso Deus. Porque existiam muitos deuses, eles já tinham feito oferendas, sacrifício a vários outros deuses, nenhum tinha respondido. Então eles fizeram uma oferenda, um sacrifício, e eles rogaram ao Deus desconhecido. E que se esse Deus respondesse, eles iriam levantar um altar a ele. Como eles não o conheciam, o altar seria chamado de ao Deus desconhecido. E então esse Deus respondeu. Só que com o passar do tempo, os atenienses esqueceram do benefício que haviam recebido, esqueceram do favor que haviam alcançado, do milagre. Porém Demas e seu amigo, eles repararam um altar, e 6 séculos mais tarde, preste atenção, 6 séculos mais tarde, quem estava em Atenas? O médico Lucas, escrevendo o livro de Atos, e ele está ali para registrar exatamente o momento em que o apóstolo Paulo está em Atenas, no Areópago, e ele vê as pessoas servindo e adorando a vários deuses ali, e ele para diante dos atenienses, chama a atenção deles, e ele diz para eles o seguinte: pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Porque ele diz para ele: olha, andando no vosso meio, eu percebi que vocês têm um altar chamado ao Deus desconhecido. E existe toda uma história por trás disso, da forma como foi edificado aquele altar. E 6 séculos depois, Paulo e Silas estão ali. E aquele altar era o altar que havia sido um dia, que representava o Deus que foi invocado por povos primitivos, pessoas que não o conheciam, mas invocaram o nome dele, e ele então se manifestou para eles, ele então se deu a conhecer a eles de uma forma tremenda, de uma forma maravilhosa. Escute isso aqui que eu vou lhe dizer. O autor desse livro, ele nos mostra como Deus, ele plantou em cada cultura do mundo a semente do Evangelho. O livro, ele nos fala de uma revelação geral de Deus aos povos não alcançados.
É um relato dos povos primitivos que, embora não tenham tido nenhum contato com o cristianismo, tais povos tinham em si algo que os arremetia para conhecerem a Deus. Ou seja, Deus sempre deixou entre eles um ponto de contato, para que mesmo sem conhecer Jesus, eles pudessem encontrar algo na cultura deles que os conectasse com Jesus, o Deus Criador. Deixa eu lhe contar uma experiência aqui. Povos primitivos, um dia eles adoravam o sol, o Deus Sol. Aí, adorando o sol, um dia eles chegaram a uma conclusão: o sol, ele não é Deus. O sol é mau. Por quê? Porque ele não deixa você olhar para ele. Se você olhar para o Deus Sol, ele cega você. Ele não deixa você se aproximar dele. Então existe alguém que criou o sol. Você entende? Deus usou alguma coisa da cultura desses próprios povos para que aquilo se tornasse um ponto de contato entre eles e Deus, para que Deus pudesse se revelar para eles de alguma forma, de alguma maneira, Deus os conhecesse, ou eles conhecessem a Deus, melhor dizendo. Agora preste atenção, além do que Deus usou, ou tem usado a cultura, olha o que está escrito em Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, preste atenção neste versículo, Eclesiastes 3:11, olha o que Salomão diz: Deus, Ele fez tudo apropriado ao seu tempo, também colocou no coração do homem o desejo profundo pela eternidade. Pastor, o que isso significa? Significa de dizer que um jovem rico, que está vivendo no seu mundo, na sua riqueza, com o seu Deus, é capaz de chegar com Jesus e perguntar: bom mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Um carcereiro, após um terremoto, está querendo tirar sua própria vida. Paulo e Silas Bado diz: olha, não toque, não tire a tua vida, porque nós estamos aqui. Senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? Você sabe o que eu vejo nisso tudo? O anseio que Deus colocou no coração do homem pela eternidade. Você pode observar que de alguma forma as pessoas estão querendo herdar o eterno. De alguma forma as pessoas estão querendo viver eternamente. De alguma forma as pessoas estão querendo ser salvas. Estão pensando, buscando a reencarnação, buscando viver a vida mais longa que puder viver aqui. Outros estão pensando em construir, morada em algum planeta, em algum outro lugar, porque estão buscando a eternidade de alguma forma. Por que isso? Salomão, ele diz: Deus colocou no fundo do coração do homem o anseio, o desejo pela eternidade. O desejo pela eternidade. Então é por isso que você vê muitas pessoas procurando essa eternidade da sua maneira, do seu jeito, pelas suas próprias forças, da maneira como acha que é a mais correta possível para ser salvo. E as pessoas procurando. Queridos, eu me lembro, isso aqui eu vou falar sem nenhuma pretensão de ofender ninguém. Um dia eu estava viajando para o Pará, aí entrou uma pessoa no avião. E a pessoa entrou com um terço na mão. O avião levantou voo e ela, assim, a viagem toda,
eu lhe confesso, eu não critiquei ela estava lá, e eu percebi ela a viagem toda rezando o terço, a viagem toda, todo período. Aí avião pousou, deu aquela parada, levantou de novo, sequência, todo o período. E aquilo me deu uma curiosidade. Ela deu um intervalo. Eu fiz uma pergunta para ela, disse: posso lhe fazer uma pergunta? Posso. Isso que a senhora está fazendo, a senhora considera o suficiente para a senhora ser salva, para a senhora ir morar no céu? A senhora faz isso todo dia? Faço. A senhora considera isso suficiente para ser salva e morar no céu? Ela olhou para mim, ela disse: não. Posso lhe contar uma história da Bíblia? Pode. Em Atos capítulo 10 nos fala a história de um centurião chamado Cornélio. A Bíblia diz que ele fazia orações para Deus, era temente a Deus com toda a sua família, e ele dava esmolas continuamente para os pobres, para as pessoas. E um dia apareceu um anjo do Senhor com ele dizendo: Cornélio, as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. O que Deus estava dizendo: tudo que você está fazendo é muito válido, eu estou recebendo para mim. Mas ainda estava faltando uma coisa para Cornélio. O anjo disse: agora vai e manda chamar Pedro, que está lá na casa de Simão, o curtidor, na beira da praia. E Pedro veio. O que Pedro veio fazer? Pedro foi anunciar Jesus para Cornélio e toda a sua casa, porque tudo aquilo que ele estava fazendo era muito bom, Deus estava recebendo, mas não era o suficiente para ele morar no céu. Ele precisava de Jesus Cristo. E naquele dia eu perguntei para ela: a senhora quer aproveitar e fazer isso? Tudo isso é válido, tudo isso que a senhora está fazendo é válido, não é errado, é válido isso, mas nós precisamos disso. E lá dentro do avião, ela confessou Jesus Cristo. Dentro do avião, junto comigo, ela orou, confessou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da vida dela. E eu lhe confesso, eu não convidei ela para trocar de religião. Agora você tem que vir para a minha religião. Porque alguém pode trocar de religião, mas nada acontece aqui dentro. Entende? Então eu anunciei Jesus para ela. E ela disse: eu quero. E ela fez uma oração de entrega, uma linda oração. Ela fez comigo, entregando, confiando a vida dela para Jesus. Eu sei que depois, eu acho que foi eu que desci, ela seguiu viagem. É como se fosse aquele caso do eunuco. Vou batizar, o Filipe sumiu, o eunuco não viu mais nada. Vamos embora para a minha terra. Foi embora para lá. O resultado de tudo aquilo foi com Deus. Mas aquilo foi algo que aconteceu e me chamou muito a atenção, queridos, porque esse texto aqui, ele diz que Deus colocou, foi o Deus que colocou no coração do homem o desejo profundo pela eternidade, o desejo profundo por viver eternamente. E se a pessoa ela não conseguir entender isso, ela pode viver e até perecer com esse desejo profundo, sem conseguir realmente satisfazer isso. Atos capítulo 17, do versículo 22 ao 28, olha o que está escrito, Atos 17, de 22 a 28. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra. Não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus. Preste atenção nesta frase: para buscarem a Deus, se porventura
tateando, o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Queridos, essa palavra que tateando, preste atenção o que significa, porque olha o que Paulo diz: para buscarem a Deus, se porventura tateando, o possam achar. Essa palavra tateando significa tocar e sentir, significa mentalmente procurar sinais de uma pessoa ou coisa. Você sabe, Deus criou a pessoa, colocou nela o anseio pela eternidade, mesmo que o pecado tenha entrado para tentar frustrar os planos de Deus, Deus está dizendo, mesmo tateando, você pode me encontrar. Mesmo tateando, ou seja, tentando tocar, tentando sentir, sabe, procurar por algum sinal, uma pessoa, alguma coisa, e diz, você pode. Por que é possível isso acontecer? Porque Deus é o mais interessado em que o ser humano se reencontre com Ele, Ele é o mais interessado em que isso aconteça. Então me ouça, que nós sejamos guias para os cegos e luz para aqueles que estão nas trevas. Você me ouça, vou repetir, que nós sejamos guias para os cegos espirituais e luz para aqueles que estão nas trevas. Em nome de Jesus, que as estratégias e armas do Deus deste século, que tem cegado o entendimento de muitos, seja anulada, seja quebrada pelo poder do nome de Jesus. E assim como que escamas caíram dos olhos de Saulo, e ele pôde passar a ver perfeitamente, que essa obra espiritual, queridos, ela aconteça. Mas lembre-se, Paulo diz, as armas da nossa milícia, elas não são carnais, elas são poderosas em Deus, para destruir fortaleza, sofisma e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Cristo. Então existem armas espirituais que podem ser usadas, e é interessante quando o Senhor diz que Ele escolheu Paulo, Ele diz, olha, eu te escolhi para que tu seja luz para os gentios, para que você dê vistas aos cegos, para que você tire aqueles das trevas para a luz, da potestade de Satanás para Deus. Ou seja, fazer uma obra de resgate, uma obra de resgate. E me ouça isso aqui que eu quero lhe dizer. Deus, Ele tem muito interesse que a igreja entenda e se envolva nisso. Primeiro, para anunciar Jesus para aqueles que estão buscando por Jesus. Segundo, para travar uma batalha espiritual em favor daqueles que de alguma forma estão procurando Jesus, mas às vezes nem sabem que estão procurando, mas que precisam encontrá-lo, e que nós teremos esses instrumentos nas mãos do Senhor para isso, amém? Em nome de Jesus, me ouça, o nosso Deus é tão bom e deseja a salvação de todos, que Ele mesmo, Ele faz de tudo para que isso se torne possível. Estou chegando à conclusão, eu quero ler 2 textos aqui para você entender. Mateus capítulo 4, versículos de 12 a 26, a 16, olha o que está escrito, Mateus 4, de 12 a 16. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galiléia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Resplandeceu-lhes a luz. Levante uma de suas mãos comigo, eu quero que você declare em fé. Diga, em nome de Jesus. Diga assim: Jesus disse: enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Diga assim comigo: eu profetizo que qualquer um que ainda esteja em trevas, eu declaro, a luz de Deus vai resplandecer na vida dessa pessoa, em nome de Jesus. Diga, e qualquer um
que ainda estiver vivendo na região e sombra da morte, a luz do Evangelho, a luz de Cristo, irá resplandecer nessa vida, em nome de Jesus. Agora eu quero que você creia que uma outra coisa vai acontecer. Atos capítulo 16, versículo 14. Olha o que está escrito, Atos 16, 14. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, olha o testemunho que Lucas dá, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Meu Deus, que coisa tremenda. Você sabe o que está acontecendo aqui? O Senhor está cooperando com Paulo que está pregando o Evangelho. O Senhor cooperando. Enquanto Paulo pregava, o Senhor abriu o coração dela, para que ela entendesse o que estava sendo dito. Levante a mão como profeta do Senhor. Diga em nome de Jesus: eu profetizo que o Senhor está abrindo os corações daqueles que estão ouvindo a palavra, para que possam entendê-la, o Evangelho da salvação, e sejam salvos. Eu vou pedir que você fique de pé, porque eu vou ler o último versículo nesta noite. Fique de pé. Me ouça isso aqui que é muito importante, que eu vou ler. Olha, você tem o texto aí para a gente? Mateus 2,12. Preste atenção que está escrito. É pequeno o versículo, você vai ler comigo. Eu quero que a igreja leia comigo, tá? Preste atenção, leia comigo por favor, até 3, Mateus 2,12. 1, 2, 3 já. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Depois da vírgula aqui, essa última frase depois da vírgula, 1, 2, 3 já. Regressaram por outro caminho à sua terra. Olha aqui para mim que eu vou lhe dizer, escute. Escute. Todo aquele que tem essa referência a respeito dos 3 sábios, é a sequência, é sobre os 3 sábios aqui, magos ou reis, como queiram chamar. Escute, ouça o que eu quero lhe dizer. Todo aquele que tem um verdadeiro encontro com Jesus não regressa para o mesmo caminho, ou pelo mesmo caminho. Por quê, pastor? Porque o encontro verdadeiro com Jesus nos dá um novo norte, muda o nosso caminho, muda a nossa jornada. Você estava indo para onde? Encontrou com Jesus, muda o rumo, muda a direção. O Senhor está mudando o teu destino, o Senhor está mudando a tua rota, o Senhor está mudando a direção. Tem algo novo de Deus vindo. Ninguém que tem um encontro real com Jesus regressa pelo mesmo caminho ou para o mesmo caminho, porque o que Ele tem proposto é uma nova vida que está em Cristo Jesus. Amém? Uma nova vida que está em Cristo Jesus. Me ouça, pode até voltar para a mesma casa, mas não é a mesma pessoa. Pode até voltar para a mesma empresa, mas não é a mesma pessoa. Para o mesmo bairro, mas não é a mesma pessoa. Para a mesma família, mas não é a mesma pessoa. Por quê, pastor? Porque encontrou Jesus. Porque encontrou Jesus. Me ouça, quem já encontrou Jesus aqui, gente? Diga: o meu caminho é outro. Diga: o meu destino é outro. Diga: Ele me encontrou, eu o encontrei, a minha sorte foi mudada. Amém? Ninguém
Pastor, e se eu regressar para o mesmo caminho? Você vai colocar em dúvida se realmente você se encontrou com Jesus. Não coloque em dúvida o seu encontro com Jesus.